Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Peço a todos, quem não é inscrito, que se inscreva, é claro, no nosso canal. Deixe o seu joinha aí também para nos ajudar, né? E também deixe seus comentários aí dentro do assunto que nós vamos trazer aqui. Um assunto assim, interessante, veio de uma dúvida nos grupos aí que a gente faz parte. E também, esse assunto eu já ouvi falar nas internet da vida por aí. Já ouvi algumas pessoas tipo assim, trazendo um argumento em cima desse tema de hoje. Qual é o número da besta realmente que foi ali escrito por João no livro de Apocalipse? Por que que eu faço essa pergunta? Nas nossas Bíblias, tradicionalmente, olha só, seja nos textos ecléticos ou nos textos bizantinos, seja ele qual for, seja o Receptus, Majoritário, F35, enfim. Esses textos eles vão trazer uma leitura unânime, todos eles vão concordar com o número 666, tá? Pois é, então de onde que saiu essa história de que o número da besta é 616 e que nossas Bíblias estão todas erradas? Não sei o que, alguém escreveu lá o texto certo, o texto correto, mas a igreja adulterou o texto e o que a gente tem hoje em nossas Bíblias está tudo errado. De onde que vem essa história? Cara, é o seguinte, geralmente quem fala isso são pessoas que não fazem um tipo de pesquisa em papiros, em códices, ou seja, onde realmente esses textos foram escritos na língua original, que foi o grego, tá? A gente sabe que os originais, eles não existem mais. Então é aquela história que nós temos são cópias de cópias, cópias e tal. E, assim, claro que nesse processo de cópias, teve alguns erros, equívocos de vários copistas em várias passagens, então nós temos algumas dificuldades em algumas passagens, alguns problemas de variantes textuais. E nessa passagem aí que nós estamos aqui tratando, que é em Apocalipse 13, versículo 18, no finalzinho do versículo 18, né? Você vai ter o número da besta, e é exatamente aqui. Há também uma variante textual nesse número, sim. Existe uma variante, eu pesquisei, eu fui atrás e tal, e só que eu descobri algo interessante. Claro, como eu falei, já ouvi pessoas falando sobre o assunto, pá, mas eu ainda não tinha feito uma pesquisa assim mais, no caso ali, assim, focado nessa questão. Bom, o que foi que eu fiz então? Peguei o meu Novo Testamento grego aqui, o texto eclético da SBU, e fui ver o aparato crítico, onde ele vai dizer se tem ou não tem variação nessa passagem. E eu, olhando aqui o versículo 18, olha só, e ele vai trazer o número 666. E olha só, no aparato crítico, que é o verso 18, no caso, né? Ele não vai trazer nada. Ou seja, tem uma variante textual, sim, mas não é uma variante textual que se diga ser assim importante. Ou seja, aquela variante que vai acontecer em vários manuscritos e tal. Não. Então, quando não há essa questão, quando digamos, esse erro, ele não foi espalhado, né, em outros manuscritos, você só vai encontrar em um ou em dois manuscritos aquela leitura, e os outros manuscritos que os críticos textuais eles veem como os mais importantes, tá? A gente sabe que os ecléticos defendem ali os textos egípcios. Por exemplo, Vaticano, Sinaíticos, se eles não trazem essa leitura, é claro que eles não vão ver como uma variante importante, então eles não vão nem comentar no seu aparato crítico. Ali ele trata outras variantes, mas essa daí ele não traz nada. Então,
o que foi que eu fiz? Eu tenho alguns materiais aqui que eles vão trazer o texto de papiros, né? Que é esse material aqui em inglês que eu comprei, tá? E ele vai trazer alguns papiros mesmo. Então, eu fiz uma pesquisa. Essa variante textual, ela vai estar apenas em 2 manuscritos, no Códice C, que é o Códice Efraimita, parece, se eu não estou enganado, que é da metade do século V, inclusive, olha só, século V, 450 mais ou menos ali, depois de Cristo. Você vai ter ali o número 616, realmente, nesse códice. E também, se eu não estou enganado, no códice, no papiro 115, aliás, 117, deixa eu ver aqui, porque eu tenho ele aqui, inclusive eu encontrei aqui o papiro nesse material, aqui no 115 realmente, o 115, o papiro 115, ele vai trazer o texto de Apocalipse, e esse papiro, ele é mais ou menos ali também da metade do século III, então ele é mais antigo do que o Códice Efraimita, olha só, ele é anterior. E lá nesse papiro, você pode ver a foto aí, ó, que eu fiz, realmente lá no final do verso 18, você vai encontrar lá em grego o número 616. Confira aí, tá? Então, você tem 2 manuscritos, um da metade do século III e outro da metade do século V, que no caso eles trazem essa leitura aí. E até onde a gente sabe, nada mais vai atestar para essa leitura. Mas aí nós temos uma outra questão. Todos os outros manuscritos, todos os outros papiros de Apocalipse, dos mais antigos aos mais recentes, eles vão trazer o número 666, concordando então com a maioria dos manuscritos, dos documentos e tal. E é uma passagem, inclusive, é uma variante em que o texto eclético vai concordar com os textos bizantinos, olha só. Então a gente tem essas questões aí, esses exemplos também. Por quê? Porque não é uma variante importante. A gente percebe de cara que foi um erro realmente de um copista ali, e apenas um outro documento trouxe a mesma leitura. E os outros documentos antigos, tanto os mais antigos, olha só, a tradição egípcia e a bizantina, eles, a maioria, vão trazer 666, vão concordar nessa questão aqui. Então, não é uma variante importante, assim chamada. No papiro 47, ele data aqui do início do terceiro século. Então, ele é antes do papiro 115, tá? Ele vem antes do papiro 115, é a datação dele. E a leitura dele é 666, como você pode ver aí na foto também, tá bom? Papiro 47, anterior ao 115, e ele vai trazer a leitura correta. Então, quando você vê alguém falando aí que as nossas Bíblias estão erradas, pode dizer para essa pessoa estudar mais, pesquisar mais, porque talvez seja mais um papagaio, né, que a gente vê por aí, que apenas fica falando o que o outro fala, e né, porque o outro ali né, também falou, tal, não sei o quê, mas é uma pessoa que não vai pesquisar. Ela não vai pesquisar, porque se ela for pesquisar realmente, ela vai se deparar com as evidências, e as evidências apontam exatamente para aquilo que está realmente no texto das nossas Bíblias. Então, as nossas Bíblias não estão erradas, tá? Não estão corrompidas, como eles dizem nessa passagem aí. Tá bom, gente? Então, um vídeo aí sobre crítica textual, já fazia um tempo que eu não trazia um vídeo com esse tema, mas aí eu achei interessante trazer esse assunto para nós hoje. Então, deixa os seus comentários aí sobre o que você achou desse assunto aí.
E aí, para você, qual é a leitura correta e por quê? É 616 ou 666? Então, Deus abençoe sua vida.